Olá, meu nome é Matheus Barros Carvalho, né? Sou aluno do IFAP Instituto Federal e hoje a gente vai falar um pouco sobre poliedros. Na verdade, a gente vai resolver um livro, vai resolver o exercício do livro do Geocésio do segundo ano sobre poliedros. E o nosso exercício é o número 16, da página 165. E ele diz: calcule a área lateral, a área total e o volume de cada um dos seguintes prismas. E a gente tem aqui a letra A letra B e a letra C, tá bom? Então vamos começar com a letra A. E vamos lá. Prisma reto triangular. A gente tem essa base aqui e essa altura, tá bom? Então vamos começar. Aqui a gente tem AB, isso significa o que? A área da base, AT, a área total, e AL, a área lateral. E a gente também tem que V é o volume e Hzinho a altura. Com isso a gente tem aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Só que a gente tem aqui o tamanho de AB e BC, mas a gente não tem o tamanho de AC, por exemplo, que é esse tamanho bem que a gente não tem ele. Então, para a gente continuar fazendo o que a questão pede, a gente vai precisar dele. E para calcular ele, a gente vai usar esta pequena fórmula aqui, tá ok? Que é AC ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Sabendo disso, vamos lá. A gente tem que AC ao quadrado, né, que é o que a gente quer saber, é igual a AB ao quadrado. Quem é AB? 4 centímetros, então 4 ao quadrado. Mais BC ao quadrado, quem é BC? É 3, então 3 ao quadrado. E a gente tem que AC ao quadrado é igual a 16 mais 9, logo AC ao quadrado é igual a 25. Tem a propriedade que diz que quando um número está elevado a um número, a gente joga ele para o outro lado em forma de raiz. Aqui, como é elevado ao quadrado, logo a nossa raiz vai ser uma raiz quadrada. AC é igual a raiz quadrada de 25, logo o lado AC é igual a 5, que a raiz quadrada é de 25. O nosso lado AC mede 5 centímetros. Continuando, né, para a gente poder saber a área base, a área total, a área lateral e o volume que é que ele pede, vamos lá. Para a área lateral vai ser os lados somados com a altura, multiplicados com alturas e somados entre si. Então a gente tem 4 vezes o 3,5, que é o lado AB vezes 3,5, mais 3 vezes o 3,5, que é o lado BC vezes 3,5, mais 5 vezes o 3,5, que é o lado AC vezes o 3,5. E com isso a gente vai ter que o lado, né, a área lateral, vai ser 4 mais 10,5 mais 17,5, que isso dá 42. Essa é a nossa área lateral, ela mede 42 centímetros quadrados. Agora a gente vai ver a nossa área da base, que ele pede aqui. A área da base vai ser 1 meio, que vai multiplicar o lado AB e o lado BC. E com isso a gente vai ter que a área da base é igual a 6 centímetros. Então a gente já tem a área lateral que ele queria, que é 42 centímetros quadrados. A gente já tem a área da base, que é 6 centímetros quadrados. E agora a gente vai para a área total. A área total é o que? É 2 vezes a área da base mais a área lateral. E a gente já tem esses valores. A área da base é 6 e a área lateral é 42. E com isso a gente vai só fazer a substituição aqui. A nossa área total vai ser 2 vezes 6, porque é 2 vezes a área da base é 6, mais a área lateral, que é 42. E com isso a gente vai ter o quê? Que a área total, né? Que a área total é de 54 centímetros quadrados. Sabendo disso, a gente pode calcular o que ele pede por último, que é o volume. O volume vai ser área da base vezes a altura, ok? E com isso a gente já tem a área da base, que é 6 centímetros quadrado, e a altura, que a gente também tem, que é 3,5. Com isso a gente só faz as substituições. 6 vezes 3,5 é igual a 21 centímetros cúbicos. Esse é o volume, tá ok? Agora vamos para a próxima. Um prisma retangular hexagonal. E com isso a gente vai começar a fazer. A gente vai precisar de novo da área da base, área total e área lateral. E a gente vai precisar do volume e da altura.
tá bom? Aqui a gente sabe que esse 2,5 é a nossa altura e esse 1 centímetro aqui é a nossa lateral. É só a lateral, né? No caso não é a lateral, a área lateral total, né? Só uma lateral ele. Então a gente vai começar. A área lateral, né, dele vai ser 6 vezes esse 1, né, multiplicado por esse 2,5 aqui, tá ok? Então 1 vezes 2,5 vai dar 2,5, então a gente vai multiplicar esse 2,5 por 6, que é o que está aqui fora. Que no caso o 6 vai multiplicar o 2,5, que vai dar a área lateral igual a 15 centímetros quadrados. Achamos nossa área lateral que ele pediu lá no começo. Então vamos continuar. A área base é a área do hexágono regular de lado L, de medida igual a 1 centímetro, né? Então para isso a gente tem que a área base vai ser 6 vezes a lateral ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. E então vamos fazer a substituição. Esse cálculo aqui vai dar raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Essa é a nossa área da base, tá ok? Então a gente vai precisar da nossa área total. A nossa área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. A nossa área da base é o que? É 3 raiz de 3 sobre 2 e a nossa área lateral é 15. A gente vai fazer as devidas substituições e a gente vai ter que 15 mais 2, que multiplica a raiz de 3 raiz de 3 sobre 2. A gente pode simplesmente fazer um corte aqui, esse 2 daqui, com esses dois aqui, e a gente só vai ter 15 mais 3 raiz de 3. Ok? E o nosso resultado final da área total vai ser 3, que multiplica 5 mais raiz de 3. Mas como a gente chegou nesse resultado? A gente botou 3 em evidência, porque a gente tem 3 aqui, mas a gente não tem 3 aqui, a gente tem um 15. Mas a gente pode reescrever esse 15 como 3 vezes o 5, não é verdade? Então, se a gente tem 3 vezes o 5, a gente pode botar ele em evidência. Ou seja, o 3 vai ficar aqui fora, 15 dividido para 3 é 5, e 3 raiz de 3 dividido para 3 é raiz de 3. Para confirmar, é só fazer a inversa. 3 vezes 5, 15, e 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Voltamos para o que a gente tinha antigamente, não é verdade? Então vamos continuar. A gente vai ver o nosso volume. O nosso volume é a área da base vezes a altura. A nossa área da base é o que? Raiz de 3 sobre 2. E a nossa altura é 2,5. Com isso a gente vai ter o que? Que a gente pode reescrever esse 2,5 em forma de fração. Porque reescrevendo ele assim, a gente vai ter a mesma base e a gente vai poder multiplicar mais facilmente. Que a gente vai multiplicar esse 3 raiz de 3 vezes o 5 e esse 2 vezes esse 2. Logo a gente vai ter que o volume vai ser 15 raiz de 3 sobre 4. Esse é o volume desse prisma regular hexagonal. Ok, agora a gente vai para a nossa letra C, que é a última. Aqui eu dividi em duas figuras para ficar mais fácil de fazer, ou mais fácil o entendimento. E com isso a gente vai começar, né, que a gente vai precisar da área base, a área total, a área lateral. Só que aqui a gente vai ter dois H, tá vendo que a gente tem um H menorzinho aqui e um H grande aqui. São duas alturas diferentes, tá ok? Não pode esquecer disso. Então a gente vai começar com que a gente vai precisar do volume, né? Como eu disse, a gente tem um Hzinho que é dessa altura aqui e o Hzão que é dessa altura aqui. Então vamos começar. A gente vai primeiro estudar a figura 2, tá bom? Essa figura aqui que a gente vai usar ela para, nesse momento, descobrir alguns valores que a gente vai precisar. E começando, a gente vai ter que o triângulo, né, AEB, que no caso seria esse bem aqui, AEB. Esse retângulo, no caso, o triângulo retângulo AEB, ele é igual a seno de 60 é igual a H sobre 3. A gente sabe que seno de 60 ele é raiz de 3 sobre 2. Logo, raiz de 3 sobre 2 é igual a H sobre 3. Só que a gente quer descobrir só o H, que é a nossa altura. Então, como a gente vai fazer? A gente vai jogar para o outro lado e igualar H. H é igual a raiz de 3 sobre 3 dividido para 2. Agora que a gente tem o nosso H, a gente pode fazer a substituição numa forma que a gente vai precisar para achar outra coisa, que no caso é a nossa área lateral.
A nossa área lateral ela vai ser 4 vezes o AD, que vai multiplicar o H. Quem é o AD? A gente tem o nosso AD aqui, ó. O nosso AD é 5, não é verdade? Então vamos fazer a substituição, que a gente tem o nosso AD, que é 5, e a gente tem o nosso H, que é raiz de 3, não, desculpa, é 3 raiz de 3 sobre 2. Então vamos fazer a substituição aqui. A gente vai ter que a nossa área lateral vai ser 4 vezes o 5, vezes 3 raiz de 3 sobre 2. E isso vai dar o resultado de 30 raiz de 3. Tá ok? E com isso a gente já tem a nossa área lateral que ele pediu, né? A área lateral. E com a área lateral a gente pode calcular a área da base e a área total. Então vamos lá calcular esses dois valores que faltam e o volume, não pode esquecer também. Então vamos lá. Agora a gente vai usar a figura 1, tá ok? Que é essa outra parte aqui. A gente sabe que a gente vai precisar desses valores, então vamos lá. A nossa área da base vai ser 3, que é esse AB, vezes 3, que é esse BR aqui. Tá ok? Então a gente sabe que 3 vezes 3 é 9. A nossa área da base é 9 centímetros quadrados. Agora, para a gente saber a área total, a gente precisa de 2 vezes a área da base, mais a área lateral, que a gente viu lá anteriormente. Então a gente só vai fazer as substituições agora, que no caso vai ser 18 mais 30 raiz de 3. Mas por que 18? Porque é 2 vezes a área da base, e a nossa área da base é 9. 2 vezes 9 dá 18. 18 mais 30 raiz de 3, que é a nossa área lateral que a gente viu lá anteriormente. Com isso a gente pode fazer também uma outra alteraçãozinha aqui, que é simplificar a nossa coisa aqui, que no caso vai ser, a gente vai dividir 18 por 6, que vai dar 3, e 30 por 6, que vai dar 5. O que a gente fez? A gente botou 6 em evidência, né? Que a gente pode reescrever esse 18 como 3 vezes 6 e esse 30 como 6 vezes 5. Com isso a gente vai ter esse valor aqui. Pode prestar atenção que se a gente fizer a volta, vai voltar a ser o que era. 6 vezes 3 vai dar 18 e 6 vezes 5 vai dar 30. Né? Voltamos para o que a gente tinha. A gente só simplificou porque isso vai facilitar para a gente mais na frente. Continuando na figura 1, a gente vai ter aqui que o triângulo PQR retângulo, né? O triângulo retângulo PQR, que é esse aqui, P, o Q e o R, que no caso é esse triângulo que ele forma bem aqui, né? A gente vai precisar dele. Ou seja, é seno de 60 igual a H sobre 5. Quem é esse H sobre 5? É esse H aqui, que é a altura grande, que a gente vai usar agora. Da outra vez a gente usou a altura pequena. Agora a altura grande. A gente sabe que a gente sabe que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a H sobre 5. A gente vai isolar o H, como fizemos anteriormente, e isso vai dar H igual a 5 raiz de 3 sobre 2. E com isso a gente pode calcular nosso volume, que o nosso volume é o que? A área da base vezes a altura. A área da base, que a gente viu aqui, é 9 centímetros. Essa é a nossa área da base. Agora a gente vai multiplicar pela nossa altura, que é 5 raiz de 3 sobre 2. Vamos lá multiplicar. A gente vai ter que 9 vezes 5 raiz de 3 sobre 2 é igual a 45 raiz de 3 sobre 2 centímetros cúbicos. Então esse é o nosso volume do prisma oblíquo de base quadrada. Ok? Bom, gente, é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenha ficado claro. E até a próxima.